tarde a todos. Nós estamos aqui para realizar uma audiência pública, né, sobre o Decreto-Lei Complementar 2 de 2018, que institui o Código Tributário do município de Macaé. Gostaria de chamar o vereador Maxwell, que já está aqui, para ocupar a mesa aqui, Maxwell. Secretariar aqui. Convidar o Derossi para a mesa aqui para apresentar. Maria Luísa Petrúcio, da Procuradora Executiva da Fazenda. Mauro Gonçalves Pinho, Coordenador-Geral da Fiscalização. José Adair Lima, diretor-presidente da Associação dos Contabilistas. Jussara Murteira, delegado do Conselho Regional de Contabilidade, possivelmente. Juliano Tavares, consultor tributário. Caroline, fiscal de tributos. Jorge Antônio, contador da Anacom. E Mauro Gonçalves Pinho, coordenador da fiscalização. Eu gostaria de dar as boas-vindas ao secretário, o Derossi aqui representando, aos técnicos da secretaria, né? E gostaria de... O vereador Robson também presente aqui. Gostaria de pedir ao Derossi que apresentasse para a gente. Derossi, houve até uma dúvida, quando eu propus essa audiência pública, o pessoal não queria nem que fosse feito, né? O vereador Luiz Fernando sugeriu que fosse feito depois do estudo que a Associação de Contabilistas está fazendo para propor sugestões. Falei que uma coisa não ia inviabilizar a outra, né? A gente faria uma próxima. Até para a gente ter o primeiro contato aqui, né? Porque eu falo um negócio, eu sou presidente da Câmara, para eu ler o Código Tributário do município, para mim é difícil, né? Tirando o Maxwell, que é um tarado por isso, né? Para mim é difícil, né? Primeiro que eu vou entender muito pouco, né? Segundo, é um momento horrível para códigos aqui na Câmara, porque a gente está na ebulição do momento político, né? E essa casa, ela é absolutamente política, né? Então, hoje, por exemplo, hoje eu não vou nem reclamar de falta de vereador aqui, porque pelo menos 5 ou 6 são candidatos a deputado e estão na rua. Falta 60 dias para a campanha. E quem não é candidato é amigo de alguém e está na rua também. Então a gente... eu não sei, e por isso o Derossi está aqui, para até a gente tirar essa dúvida, qual a urgência que a gente tem nesse código, né? Porque tivemos, foi ano passado, né, um problema grave, eu não sei se nós estamos acertando aquilo. Tivemos que fazer uma lei complementar. A lei complementar para valer. Para valer, para cumprir a lei federal. Eu lembro que o vereador Maxwell teve deu uma colaboração muito grande nas questões todas aí. Excelente. Né? Se dedicou. E a gente queria só dar uma entendida, ver e a gente marcar se a gente tiver tempo, se não for muito urgente, isso aí a gente vai querer saber aqui, a gente até proporia uma audiência pública depois da campanha, mas se não der tempo, nós vamos fazer antes. Uma outra, se necessário. Mas você está com a palavra, cita-se à vontade. Eduardo, boa tarde ainda.
o vereador Robson, o vereador Maxwell, os meus colegas da prefeitura, a plateia presente e o público que nos assiste pela internet. Doutor Eduardo, essa lei tem que cumprir a noventena, então ela tem que ser votada, aprovada e sancionada pelo Executivo até 30 de setembro. Pronto, então não temos tempo. Até 30 de setembro ela tem que estar aprovada, votada, aprovada, sancionada e publicada. Inicialmente aqui, eu vou fazer só um preâmbulo aqui e depois eu vou passar para os nossos técnicos ali, o Juliano da parte legal, a Carolina e até a doutora Maria Luísa, que pode esmiuçar as maiores dúvidas dos vereadores e do público em geral. O objetivo desse código não foi não elevar a taxa tributária, mantendo a adequação do ISS à nova legislação federal 157/2016. Essa lei foi aprovada e definida por ocasião da Lei Complementar 277/2017, que nós aprovamos no final do ano, que extinguiu todos os incentivos fiscais, sem, contudo, elevar a carga tributária final do principal imposto, ISS. Foram mantidas também as alíquotas definidas nas discussões da Lei Complementar 277, que nós fizemos em dezembro. Estou lendo os principais pontos desse novo código. Foram reduzidas as multas punitivas por obrigações principais e acessórias, de forma a se obter uma justiça fiscal. Foram revisadas as taxas que afetam os serviços de outras secretarias, como a de Secretaria de Meio Ambiente, de Infraestrutura, Secretaria Municipal de Obras, de Serviço Público, Mobilidade Urbana e Vigilância Sanitária, Coordenadoria, através de manifestação desses órgãos. Então, esses órgãos, quando nós elaboramos esse projeto de lei aí, eles participaram e tudo que consta nesse projeto de lei teve a participação deles. Houve uma redução da burocracia e a otimização dos procedimentos com o início de adoção do domicílio tributário eletrônico aos optantes. Isso é muito importante para os contadores. Foi implementada de algumas normas do Código visando a adequação à legislação do Simples Nacional, como previsão do recurso administrativo ao tempo de discussão e termo de deferimento da prestação do Simples. Redução da parte geral do Código Tributário Municipal, por já haver previsibilidade no Código Tributário, evitando contradições interpretativas entre os dispositivos. Consolidação da legislação tributária municipal, que se encontrava dispersa por força natural da evolução do direito, bem como de costume acelerado o desenvolvimento da tecnologia presente no conteúdo dos normativos dessa natureza. Ou seja, tinha muitas leis tributárias que estavam esparsas. Então, ela foi consolidada dentro desse código. Com isso, houve uma redução dele. Preparar a lei municipal e para a progressiva automação dos procedimentos administrativos fiscais, visando dotar a auditoria tributária do município a instrumentos capazes de evoluir na busca da maior justiça fiscal. Dar ao público externo e interno maior facilidade de operação das regras e maior clareza no seu necessário entendimento. Esclarecer conflitos e dúvidas atuais, tanto da parte do contribuinte quanto dos auditores fiscais municipais. Dar segurança jurídica ao contribuinte e ao ente público. E preparar a lei e legislação municipal para um novo cenário econômico de médio e longo prazo, assim como para inevitável disputa com outros municípios, pelas empresas de petróleo e gás, no período que se aproxima. Então, a gente está otimista com esse leilão que houve em 2017, a partir de 2019 e 2020, vai ter essa competição aí. Isso, doutor Ardo, é o que consta dentro dessa revisão do Código. Eu agora devolvo a palavra ao senhor e nossos técnicos estão à disposição para esclarecer qualquer dúvidas legais, fiscais e operacionais. Obrigado. Vocês têm alguma apresentação a fazer ou vocês queriam? Hein? Microfone. Todos. Alô, excelentíssimos senhores vereadores. A gente procurou com esse código, além de... tínhamos muitas legislações complementares que estavam unificadas, não estavam unificadas, além de unificar todas as legislações, como o Derossi falou, né, nosso subsecretário, a gente procurou rever as infrações fiscais de ISS, que eram muito pesadas ao contribuinte. Muitas vezes a gente não conseguia executar, era difícil a implementação.
houve várias discussões acerca disso, tentando ver as possíveis interpretações do contribuinte, da fiscalização municipal, e nunca a gente chegou à conclusão que a gente nunca conseguiria tirar completamente o lado subjetivo, que é uma legislação tributária. Que isso não obsta que nós tenhamos que fazer alguma resolução para detalhar melhor ao contribuinte, mas tentou ser feita de uma maneira que não tivesse qualquer efeito até indireto de confisco, né? Na aplicação de penalidades, desde as que são de posturas, da Coordenadoria de Atividades Econômicas e Posturas, que depois o Mauro pode falar melhor, né? Que a coordenadoria afeta ele. São várias taxas que estão ligadas ao público em geral, e a gente sabe a ligação da posturas com a população, quanto com relação aos tributos. Foi uma coisa assim, a preocupação mesmo de tornar a legislação melhor ao contribuinte foi um dos principais critérios da elaboração da comissão. A gente queria saber se mencionado a questão que a gente está adotando. A partir de agora, o domicílio tributário eletrônico. A quem começar a se instaurar em Macaé vai ser notificado que o endereço eletrônico que ele coloca vai ser um endereço para que a gente faça intimações fiscais. E, por outro lado, a gente vai poder receber documentos do contribuinte sem necessidade de impressão física de notas fiscais, milhares de notas, etc. E a gente optou por deixar num regulamento essa parte de como seria o fluxo. Só seria obrigatório quem se instalasse a partir de agora. Aos antigos seria dada a opção paulatina, a adoção, para que possa se adaptar. E com relação às taxas de ambiente que mudaram completamente, já foi respeitada a 277 do ano passado. Foi criada uma taxa provisória, porque existem casos na legislação ambiental que não são para instalação definitiva, que não se enquadraria nas hipóteses do INEA. Com relação às outras taxas de mobilidade urbana, vigilância sanitária, nós adotamos o que vieram dos órgãos técnicos das áreas. Eles que entregaram a base de cálculo para a gente. E com relação às alíquotas do ISS, a lista que nós adotamos foi exatamente a que foi aprovada por essa Câmara no passado, com a 277, que foi um consenso na época, né, discutido aqui, e que não provocaria nem queda de arrecadação e que incorporaria os incentivos à letra da lei, que não teria os incentivos à parte, mas eles estariam incorporados à legislação. Então, foi transcrito na íntegra o que já foi objeto da discussão na 277 aqui, e, inclusive, o resultado que a gente tem é da manutenção de arrecadação bem semelhante, com ligeira elevação, mas porque houve melhora do mercado de petróleo. Então, é só isso. Assim, se alguém tem alguma dúvida. Carolina, é só para registrar, eu estava falando do momento político da ebulição, nós acabamos de receber o deputado federal Otávio Leite, que entrou por aqui, e eu vou pedir a vocês 5 minutinhos, só para... Maxwell vai assumir aqui a presidência, e eu vou lá bater um papo com o deputado rapidinho e volto. Falei que o momento político é horrível. Carolina, você concluiu a apresentação? Concluí. Eu falei até sobre a nova taxa ambiental que está nessa, que não estava na 277. Estava sim. Não, a taxa, nova, de autorização. Que seria de autorização. Seria foi um pedido do pessoal da Secretaria de Ambiente, que foi lá, e que falou que, em alguns casos, não atende a legislação para licenciamento, que são autorizações mais precárias. Eu entendo. Que eram cobradas pelo preço público. Pelo fato gerador, para a gente desnaturaria, não teria natureza jurídica de preço público, e foi criada essa taxa de autorização. Taxa de autorização. Okay. Mas por solicitação deles. Fora isso, não tem uma grande inovação com relação... A única inovação com relação ao projeto que foi apresentado nesta Câmara do ano passado foi com relação à redução de multas acessórias e principais do ISS. Não houve elevação qualquer com relação ao projeto do anterior. Obrigado. Passo a palavra para o Juliano. Boa noite a todos. Além dessa explanação que a Carolina fez,
houve uma modificação que havia sido acertada quando a gente discutiu a 277, principalmente com o vereador Maxwell, e que a gente foi obrigado a retornar ao modelo antigo com relação ao ITBI. O ITBI sempre foi cobrado, não no momento da escritura. O município de Macaé nunca cobrou o ITBI na realização da escritura, mas à época do registro. Até porque os cartórios, eles exigem, para registrar a escritura, que seja recolhido o ITBI. E sempre houve uma discussão doutrinária com relação ao momento de incidência do ITBI, porque o momento de incidência seria com a transmissão do imóvel, e a transmissão do imóvel se daria com o registro. A gente chegou a conversar com o vereador Maxwell sobre isso, e tentamos implementar em Macaé uma metodologia em que o contribuinte iria ao cartório com a escritura, faria o registro e após recolheria o ITBI. O que não se mostrou factível. Primeiro, não foi nenhuma resistência dos cartórios. Os cartórios têm uma instrução da corregedoria e de normas próprias de que, para se realizar o registro, tem que ter o ITBI recolhido. E isso a gente não conseguiu avançar com isso. E pesquisamos várias legislações de vários municípios, e apesar do precedente do STF, dizendo que o momento da incidência do ITBI é a transmissão e ela só se dá com registro, apesar disso, os municípios do Brasil, a gente encontrou um ou dois, talvez, no Brasil inteiro, que consigam adotar essa metodologia. Então, a gente retornou ao modelo antigo, ao modelo antigo nesse novo código. Até porque, aqui no estado do Rio, se você for fazer um paralelo com o ITD, que é o Imposto de Transmissão de Competência do Estado, ao se fazer um inventário, por exemplo, o juiz, antes de fazer o formal de partilha, ele pede que você recolha todos os impostos, inclusive ITD, senão ele não libera o formal de partilha. Então, você só consegue retirar o formal de partilha para registro depois de recolher o ITD do Estado. Da mesma forma, a doação. Você só consegue fazer uma doação de registro e registrar depois de recolher o ITD. Então, a gente não conseguiu avançar nesse ponto. E até também nos causou um temor por causa de como fazer com que o contribuinte, após o registro da escritura, retorne à prefeitura para pagar. Isso daí não tem como controlar isso, a gente não teria como controlar. E a arrecadação de ITBI vem caindo eu estou com um demonstrativo de 2013 até 2017. Em 2013, a gente recolheu 21.394.000 de ITBI. Em 2014, 23.424.000. 2015, 14.875.000. 2016, 12.184.000. Em 2017, 10.810.000 de ITBI. E nós temos um temor muito grande de que, adotando essa medida, além de não ter o suporte dos cartórios, de que essa arrecadação caia ainda mais, se nós pegarmos a recuperação da dívida ativa, que é em torno de 3%, 4%, 5%, você vai estar falando que a gente vai estar perdendo de 10 milhões, a gente vai estar, sei lá, de repente vai cair para 3 milhões a nossa arrecadação com o ITBI. Então, Macaé, para inovar nesse sentido, eu acho que seria uma temeridade, né? Porque a gente não tem
paralelo em outros municípios para se espelhar e não encontra respaldo nem mesmo na Corregedoria de Justiça, porque ela cobra dos cartórios essa postura de ter a guia de TBI pago para fazer o registro. Veja bem que eu estou falando só do registro, não da escritura. Se for em qualquer cartório fizer uma escritura, não vai ser cobrado de TBI, só no momento do registro é que esse TBI será exigido. Tem legislação federal, apesar desse... E os precedentes que o STF usou no acórdão, os precedentes fazem menção à promessa de compra e venda, não fazem menção ao registro efetivo da escritura. Todos eles fazem menção à cobrança do ITBI na promessa de compra e venda. E a gente não pratica isso de jeito nenhum. E além da legislação federal, que ainda, nós até passamos para o vereador Maxwell, existem legislações federais. Tem um decreto federal 93.240 de 1986, a lei federal 7.433 de 1985 e a própria Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, na consolidação normativa, no seu artigo 242, também faz essa exigência. Então, por isso que a gente retornou. Juliano concluiu? Juliano, né? A gente tem visto com preocupação a questão da queda de vários impostos. Você citou ITBI, mas a gente entende que essa queda dos impostos estão mais ligadas ao próprio mercado, né, que está frio, praticamente congelado, é um mercado de venda, compra e venda de imóveis, pela crise que a gente ultrapassa ainda. Eu passo a palavra para a procuradora Maria Luísa para fazer suas considerações. Boa noite a todos. Eu só gostaria de reforçar a necessidade do código, porque o órgão Procuradoria Executiva de Fazenda é o órgão, sim, a atribuição da Procuradoria, além das execuções fiscais, são os pareceres e a aplicação da legislação. E muitas vezes a Procuradoria ela fica engessada por conta de falta da consolidação das leis, de uma nova revisão, entendeu? Com que o mercado está, como o senhor mesmo falou, o cenário não está bom para a arrecadação, com a queda de serviços, né, de comércio. Então, eu só gostaria de reforçar, sim, a necessidade do código, né, e da dificuldade da Procuradoria Executiva de Fazenda vem enfrentando em prol do não revisão desse código que está há muito tempo sem ser revisado. O Mauro vai usar a palavra. Boa noite a todos. No que cabe à Coordenadoria Especial de Posturas, o que houve nesse novo código foi um alinhamento de procedimentos, acerto de competências entre as fiscalizações e redução de algumas penalidades, algumas multas. No demais, continua da mesma forma que era antes. Então, se houver alguma pergunta específica, eu estou à disposição para responder. Tá bom? Obrigado. Eu gostaria de perguntar se o representante da Amacom deseja fazer alguma consideração. Zé Léo. Bem, boa noite, né? Boa noite agora para todo mundo. Boa noite, vereador Maxwell, aos demais presentes, inclusive na plateia. Algumas coisas a gente até, antes do início da audiência, conversou, né, sobre alguns pontos que a gente tem em observação, mas a gente acabou tendo um pouco tempo para avaliar com mais profundidade o Código Tributário, né? Foi protocolado no dia 16, se eu não me engano, e a gente acabou tendo acesso só nessa semana, então talvez não tinha tido uma profundidade, até talvez possa
tá falando até positivamente ou até negativamente, mas sem tanto conhecimento de causa. Uma das questões comentadas até pela Carolina, a questão do DTE, que, né, tem toda a questão de notificação às empresas, né, a partir de quando ele começar a ser utilizado. Eu acredito que também dentro da regulamentação é possível a gente colocar também essa via de mão dupla, né, as informações que porventura os contribuintes tenham para poder apresentar ao fisco, a gente começar, já que a gente vai adotar a modernidade, eu acredito que esse seja um ponto sem volta, também que isso ocorra quando o contribuinte ou o contador, o profissional da contabilidade tenha que passar também ao fisco essas informações, né? Acho que a gente ganha uma celeridade no processo e é muito importante. Talvez seja interessante no DTE, no Código Tributário, estabelecer algum prazo para a gente regulamentar, né? Porque senão a gente também fica nessa de regulamentar e acaba não efetivando, né? Outro ponto, em relação aos percentuais de ISS, e realmente está conforme a 277, eu pelo menos não enxerguei nenhuma mudança, mas o que eu gostaria de verificar é se existe a possibilidade de a gente avaliar, conforme as arrecadações que existem para cada item de ISS, se existe alguns itens que não são talvez tão exercidos no município, que podem a gente tentar tratar alguma redução que não vai afetar a arrecadação, justamente para promover a vinda de empresas para a cidade. Estava até comentando hoje o caso que eu tenho de um cliente que, no caso, ele é um franqueador, ele preferiu abrir em Joinville. Era 2%, se eu não me engano. Enfim, mas a gente pode avaliar o que tem de atividades aí dentro do ISS que não tenham arrecadação e que a gente possa, de alguma forma, tentar fomentar essas atividades. De uma forma geral também, a questão dos prazos, não só para o contribuinte, mas também por parte do fisco, né, em respostas. E no caso de não cumprimento, né? Sim. E aí, eu acho interessante assim, a gente colocar o prazo para o recurso. Mas também o prazo de resposta da Secretaria de Fazenda para o contribuinte. E o que aconteceria nesses prazos de resposta caso eles não fossem atendidos? Eu acho que são pontos importantes de se avaliar. Uma sugestão que fiz agora também é a questão de compensação de créditos tributários, caso o contribuinte tenha algum crédito tributário, e a gente tentar determinar de alguma forma a utilização desses créditos, obviamente que todo um processo de homologação e registro, isso bem procedimentado, mas que esses créditos possam ser utilizados para pagamento de alguns impostos aqui do município, não só pelo próprio contribuinte, mas por outros contribuintes. Sim. Sim, com certeza. Mas se a gente de alguma forma consegue, talvez até fazer a transação, a cessão desses créditos tributários para alguma outra empresa de alguma forma. Procedimentado, evidentemente, né? Eu comentei até com o Juliano, talvez até débitos que estejam em dívida ativa, já que o retorno da dívida ativa é realmente muito baixo. Enfim, a se avaliar algum procedimento que a gente consiga, nesse caso em específico, passar a cessão do crédito para alguma empresa e essa empresa se utilizar disso para poder acabar com algum processo em dívida ativa e aí até mesmo liberar ela para atuar no mercado de uma forma geral a partir do momento que ela vai poder ter uma certidão negativa, por exemplo, enfim, de se avaliar. Um outro item também que eu observei, e a gente falou na 277, falou na discussão do Código Tributário da outra vez, é a questão da junta de instrução e do Conselho de Revisão Tributária, né, que tinha participação da sociedade e a gente não encontrou, muito pelo contrário, foi excluído isso do processo. Né? Voltar a conversar sobre isso e recolocar isso em alguma emenda, justamente porque eu acredito que a participação da sociedade é fundamental.
A junta hoje, ela é única e exclusivamente, quem vai julgar os processos é única e exclusivamente as pessoas do próprio... Eu só vou fazer uma interferência aqui, porque a sessão está sendo transmitida pela rede de internet, e quando a Carolina está fazendo algumas observações, elas não estão sendo acompanhadas. Então, eu gostaria que a Carolina, ou quem quiser fazer uma réplica, que faça a anotação, e quando o Adail, que está com a palavra, concluir as considerações dele, aí você, então, para a gente evitar esse diálogo, porque esse diálogo está prejudicando aqueles que estão nos acompanhando pela internet. Muito obrigado Perfeito. pela compreensão. A questão dessa junta de instrução, julgamento e conselho de revisão, a gente estava no conselho de revisão, mas a participação da sociedade é importante, porque quem julga, né, os tributos do próprio município é o próprio município e os servidores do município, né? Então a gente perde um pouco de... Talvez a gente consiga aumentar a imparcialidade com membros da sociedade. De uma outra forma ampla e geral, parabenizar pelo código, assim, porque ele realmente está bem mais enxuto do que era o anterior, quer dizer, que é o atual, né? Emendado ainda mais. Traz sim algumas inovações que eu acho bastante interessantes, bastante produtivas, e que eu acredito que a gente pode até avançar, né, nessas questões que eu coloquei aqui. Enfim, e colocar também qualquer dúvida, e a partir dessa audiência a gente sentar novamente, colocar à disposição para sentar e para discutir, para verificar o que é possível dentro dessas emendas, das possibilidades aqui. São diversos pontos que eu anotei, mas obviamente que entrei só nos pontos principais, para não me delongar mais do que já foi. Enfim, com esse efeito e com a intenção de contribuir com o município, de uma forma geral. Obrigado. Antes de passar para a Jussara, eu gostaria de saber se alguém quer fazer alguma réplica. Não? Pois não, o Derossi pede a palavra. No tocante do Zé Adail aí, a questão do rever algumas alíquotas de algumas atividades para incrementar isso, no momento a receita do ISS não vislumbra nenhum ajuste de incremento de redução de alíquota, porque a arrecadação do ISS está em déficit. Ou seja, nos primeiros 6 meses de janeiro a julho de 2017, um comparativo, a receita de ISS teve um resultado negativo de 21 milhões. Ou seja, 6,72 que nós prevíamos arrecadar de janeiro a julho. De janeiro a julho de 2018, essa previsão do realizado já chegou em 40 milhões, 39 milhões. Ou seja, 12,09 deixamos que não foi cumprida a arrecadação. Então, qualquer incentivo que for dar em alguma alíquota, como é que você vai comprovar isso, até através do tribunal, o TJ, que você vai estar descumprindo uma renúncia de receita. Então é importante eu acho que isso é fruto do desaquecimento do mercado, se a gente sabe disso. Eu acho que isso aí é interessante que outras atividades sejam agregadas para ter mais fruto de arrecadação, mas eu acho que no momento agora, com esse déficit de arrecadação do ISS, estou pontuando bem, do que era previsto, eu acho que fica muito difícil a gente ter que avançar nisso nesse momento. A gente está rezando que isso aí a partir de 2019, 2020. Entendeu, Zé Adail? Só por causa desse parâmetro negativo do ISS. Qualquer outro incentivo que der vai aumentar esse déficit. E a gente, poder público, não pode fazer esse renunciamento desde que cria outro imposto que vá cumprir aquele incentivo que você vai querer dar. Eu gostaria de usar a palavra que eu entendi. Vê se eu entendi certo, Adail, a sua proposta. No rol de atividades, provavelmente tem alguma atividade prevista que Macaé nem tem esse negócio. E que se reduzir a alíquota para essa atividade que não tem negócios implantados em Macaé,
possa ser um atrativo. Então, pelo contrário, nós vamos sair de um resultado zero ou pouquinho para um resultado maior. Então, vê se eu entendi bem, se você confirma. Perfeito. A ideia é nesse tocante. Por isso que eu falei que há de se avaliar, obviamente, que tem que verificar dentro das arrecadações por serviço. Não sei, eu explicitei aqui, por exemplo, franquias, né? O franqueador. Não sei se tem franqueadores em Macaé, tá? Eu tenho um caso, de fato, que um cliente meu optou por não abrir aqui justamente por conta de uma arrecadação. Não sei se tem franqueadores em Macaé. E é um serviço que, bem ou mal, vai agregar arrecadação, né? E muitas das vezes também emprego no sentido de até um emprego mais qualificado, né? Que normalmente traz um escritório administrativo, e aí você traz equipe técnica, equipe da área de TI, enfim, diversos. É mais realmente como posto, se houverem esses códigos, esses serviços não tenham negócio no município, que eu acredito que devam existir. Obrigado. Eu acho que essa proposta do Adail vale a pena dar uma estudada, porque nós temos ainda a possibilidade, né, de a própria bancada do prefeito, por indicação de vocês, fazer emendas para que a gente faça um aprimoramento, né? Inclusive, a audiência pública, o diálogo é para tentar mesmo aprimorar o código, que também entendo como Adail foi muito bem elaborado. Isso não quer dizer que não tenha que passar pela discussão, por prováveis emendas dos vereadores que também estão interessados em aprimorar e ajudar a construir a melhor técnica, a melhor legislação. Então, só para Então, finalizar esse assunto, concedo a palavra. existe a atividade 1708 de franquia, e ela teve com a Lei Complementar 277, nós fizemos uma redução de 25%. Era 5%, caiu para 3,75%. Logicamente que ela não está sendo explorada, acredito eu, como essa empresa aí. Agora, eu acho que precisaria primeiro ter um termômetro dessa arrecadação para fazer uma avaliação disso aí. Mas já contempla já no nosso código, que inclusive foi contemplado com a redução de 25% da alíquota. Obrigado. Porque eu acho que a gente está chegando no entendimento, para usar do exemplo que o Adail já apresentou. Se nós não temos, pode criar separar talvez, e serve de exemplo para outros, separar talvez a atividade franqueador 2%, que nós não estamos arrecadando nada com o franqueador, e o franqueador vê nos outros municípios 3,75, ele vai fazer opção para aqui. Então, o que não tinha nada, cria a possibilidade de ter, né? Mas eu penso que a mensagem foi bem colocada, e os representantes aí da Secretaria de Fazenda vão propor alguma coisa através dos vereadores da bancada do prefeito. Mas o assunto foi bem conduzido e serve de exemplo para outras atividades. Passo a palavra para a delegada do Conselho Regional de Contabilidade, Jussara. Boa noite. É sempre assim, um grande prazer estar retornando a essa casa. Agradeço o convite mais uma vez. Enfim, o Adail já expôs muito bem os pontos, né, que a gente já conversou antes mesmo da reunião. A única coisa que eu gostaria de acrescentar seria que a gente conversou, né, sobre o crédito de carbono, né, que a gente poderia estar prevendo isso no Código Tributário, não é isso? Que a gente até conversou, já que nós temos aqui muitas atividades, né, e que existe impacto muito grande no meio ambiente, né? Eu acho que isso traria um diferencial muito grande para o município, porque pelo menos eu não conheço nenhum outro município que no seu Código Tributário tem essa tratativa, eu desconheço,
mas seria um diferencial para as empresas estar assim, tendo um grande incentivo, né, em relação a isso. Quanto mais, eu não tenho mais acho que o Adail já expôs muito bem os pontos, né? Mas assim, a gente sempre está à disposição para estar discutindo isso, né? Eu li, mas não tive tempo ainda de dar uma estudada, né? Eu tive acesso a isso ontem à noite. Mas tenho certeza que a gente relendo, né? A gente já pode estar acrescentando algo mais. Tá bom? Muito obrigada. Tem alguém do público que gostaria de fazer uma pergunta? Que encontra-se na assistência. Eu gostaria de incluir alguns comentários e verificar, pedir alguém para verificar se o doutor Eduardo encontra-se na sala e possa vir um momento aqui para fazer a conclusão dos trabalhos. O diretor pode vir para mim? Por favor. Quando no ano passado, Derossi e Juliano, Adail, Jussara também, que a gente ia, nosso gabinete, a nossa assessoria, a Cátia, a gente trabalhou bastante naquela mini reforma do Código, que gerou a Lei 277 de 2017. Foi um exercício bastante interessante, né? Ela garantiu uma evolução, ela acolheu 2 impostos que não estavam previstos ainda, que é a questão do cartão, né? Eu acho que deve estar inserido aqui, né? E também dos planos de saúde, se não me falha a memória. Então, acho que a gente teve um avanço, aquele foi um exercício bastante interessante, tanto do Legislativo quanto do Executivo, que trabalhou junto. Eu penso que a gente deve continuar trabalhando junto, porque nós estamos falando da vida do município, né, da estruturação, manutenção do serviço público, sem afastar o contribuinte dessa discussão, né? Essa aí não pode ter 2 pesos, 2 medidas, tem que ter um equilíbrio, né, para manutenção do serviço público e também um equilíbrio a favor do contribuinte, né, daquele que está exercendo suas atividades, colocando seu dinheiro em risco para gerar emprego e gerar os impostos. Hoje nós estamos fazendo a primeira discussão, foi adiantada aí até por requerimento do presidente, do vereador Dr. Eduardo. Ele justificou a ausência dos vereadores que estão em atividade, mas eu penso que essa primeira discussão já cumpre um papel significativo, que a gente começa a trocar ideias, se aproximar para aprimorar o resultado desse código, que é importante para todos. Também reconheço, como Adail, que a proposta é muito boa. Eu já tive a oportunidade de fazer uma leitura, de apresentar algumas discussões a respeito do material. Também prometo aos senhores que alguns vereadores vão apresentar emendas, que é direito da Casa Legislativa, né, e que essas emendas serão bem discutidas, sempre direcionadas com o objetivo do aprimoramento, de contribuir para o melhor resultado para o município e para os contribuintes, e ainda colocar à disposição dos senhores o nosso gabinete, da população de uma forma geral, para apresentar sugestões de melhoria do código. Nós vamos colocar o código no site da Câmara, no site dos vereadores que quiserem disponibilizar para receber sugestões, que eu acho assim a gente amplia muito a discussão. Também colocar, né, de forma segura, eu acho que a Câmara tem que ter esse compromisso, por isso que o Eduardo vai voltar aqui.
E como o doutor Eduardo não vai retornar aqui, me pediu para encerrar essa primeira discussão e colocar um compromisso dessa Câmara. Eu vou conversar com o doutor Eduardo, na terça-feira vai ter a sessão ordinária, Mauro, e a gente colocar o compromisso dessa Câmara, junto com as comissões permanentes, que tem que dar o parecer para a matéria vir em primeira discussão e abrir prazo das emendas, o compromisso da gente ter essa matéria votada adequadamente até o final de setembro, né? Pelo menos na última semana de setembro, ou na última quarta-feira de setembro, que a gente propôs aqui para dar chance do Executivo tomar as providências para fazer a publicação e a gente garantir, né, a utilização do código no primeiro ano de 2019. Eu acho que essa é a pretensão de todos e deve ser compromisso da Casa Legislativa e do Executivo caminhar juntos, aprimorar e fazer a votação no tempo hábil para ele surtir os efeitos necessários e desejados. E pergunto mais uma vez se alguém gostaria de fazer agora com um tempo mais reduzido, né, para as considerações finais. 2 minutos para cada um, eu acho que é suficiente. Não, perfeito, até menos. Na realidade, agradecer a oportunidade de estar aqui, desse convite, agradecer a oportunidade do convite. E também colocar à disposição a AMACOM. Eu acredito que, como você mesmo já citou, o exercício realizado quando da 277, no ano passado, inclusive com reuniões de trabalho, com vereadores da situação, da oposição, tendo em vista, inclusive, a questão do prazo bem exíguo, né, até o final de setembro, para isso tudo andar, eventualmente mais uma audiência, mais discussão e tudo mais, a gente eventualmente colocar dentro desse calendário alguma reunião para justamente discutir as emendas, para chegar para a Câmara para votação uma coisa bem mais concisa, né, tanto entre executivo quanto legislativo, a fim de, obviamente, dar celeridade a esse processo. Obrigado a todos. Uma boa noite já. Até lá. Pessoal, pedir a Vossa Excelência para, na próxima sessão, levar nessa pauta aí que os vereadores tenham empenho para fazer essa análise. A equipe técnica da Fazenda se coloca à disposição para vir no gabinete, que às vezes podem surgir algumas emendas que não têm tanta peculiaridade para fazer, e a gente está aqui para auxiliar e corroborando com você aí que a gente cumpra esse prazo, no mínimo até uns 10 dias antes de dia 30 de setembro, para a gente fechar esse novo código aí. No mais, agradeço a presença de todos, a equipe técnica da Fazenda, a qual me incluo também, meus colegas, Jorge, Zé Dail, a casa inteira, a plateia que nos assiste, muito obrigada, e, havendo necessidade de uma nova audiência, estaremos também dispostos a ser convidados e vir aqui. Obrigado, Marcelo. Alguém mais deseja usar a palavra para a consideração final? Não havendo mais nada tratado, dou por encerrado a primeira audiência de discussão do projeto 02/2018. Muito obrigado.